bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, quarta-feira, dia 17 de março de 2021, vamos para a primeira aula de hoje, a nossa aula de História. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os conteúdos, o tempo e a história. Este conteúdo está nas páginas 18 a 21, que são textos e atividades. Eu peço que vocês coloquem as datas e que façam com o máximo de capricho e atenção. Vamos então para as informações sobre este conteúdo. As experiências que vivemos e acumulamos no decorrer da nossa vida compõem parte de nossa história, o nosso nascimento, o convívio com os familiares, com os amigos e com o meio ambiente constituem uma fonte histórica para que possamos compreender o que hoje somos. Ou seja, hoje você é uma criança, uma adolescente. Então, quando você estiver na fase adulta, o seu registro, as informações da sua família vai constituir uma fonte histórica, ou seja, poderão futuramente estudarmos sobre você. Os historiadores são pessoas que estudam os acontecimentos ocorridos com o passar do tempo e utilizam essas informações para conhecer como viveram os povos do passado e como essas ações interferem na atualidade, ou seja, vai estudar o que aconteceu lá no passado, lá com os nossos avós, bisavós, enfim, para que possam compreendermos as informações de hoje. Então, o conjunto desses acontecimentos e de experiências faz parte da história de um povo, de uma nação e constitui, como já dissemos, o tempo histórico. Para vocês terem uma noção, nas aldeias indígenas, os mais velhos costumam contar para os jovens suas experiências vividas no decorrer do tempo. Ele serve como aprendizado e orientação para o tempo presente e futuro, ou seja, os idosos nas tribos, eles vão contar para as crianças como que eles eram, o que eles faziam. Assim vai constituindo, vai formando a história daquela população, daquela comunidade indígena. E isso é entre todos os povos. Para entender a história de um determinado grupo, os historiadores pesquisam diferentes tipos de documento, que podem ser escritos, tais como cartas e textos, ou não escritos, como pinturas, construções e esculturas. Existe ainda o interesse em estudar a memória das pessoas, pois assim haverá um registro vivo de fatos históricos ocorridos em um determinado tempo. Percebemos então que o tempo da história é formado por todas as experiências vividas e que cada grupo social, seja qual for, tem suas próprias vivências e suas próprias lembranças, que contribuem diretamente para entendermos muitos acontecimentos do presente e projetá-los para o futuro. Ou seja, conforme nós falamos, o seu nascimento, o casamento dos seus pais, um batizado, esse é constituído como um fato histórico e servirá para estudo para as futuras gerações da sua família ou, quem sabe, até de um grupo de pessoas, de um local, de um estado, até mesmo de um país. Por isso é importante que existam os registros e os fatos históricos. Compreenderam? Agora nós iremos para as atividades da página 20, a questão número 1. Tem um poema, você deve ler o poema com atenção. Eu não irei ler para não alongar muito a nossa aula, eu só vou ler a pergunta. Qual período da vida do menino está retratado no poema? Ou seja, qual é o período, qual é o tempo da história do menino que está falando no poema?
é um momento recente ou faz parte do passado? Como você escreveria o seu poema? Aí você vai observar aí as informações desse poema para que você possa construir o seu poema. Aí acima já tem a dica do que seria um poema e qual o raciocínio que você deve seguir. A página 21, questão número 2. Com suas palavras, escreva o que você compreende por tempo histórico. O que você entende por tempo histórico? É pessoal. Logo abaixo tem a seguinte informação. Quais diferenças você percebe comparando as duas imagens? Responda oralmente, ou seja, essa informação, devido ao atual momento, você não terá como respondê-la oralmente. Porém, anote aí ao lado a informação, puxe a setinha de acordo com a ilustração e você põe aí um breve resumo sobre quais as mudanças que aconteceram na Avenida Paulista em 1902 e com relação à Avenida Paulista nos dias atuais, ou seja, hoje. O que você consegue perceber? Observe com bastante atenção e não deixe de realizar as atividades. Agora nós iremos para a autocorreção, que foram das atividades da última aula, das páginas 16 e 17. Eu espero que todos vocês tenham feito as atividades e que tenham acertado tudo. Página 16, questão número 1. As letras A e B já estão aí na sua tela, as sugestões de resposta, sendo que você deve colocar de acordo com o seu entendimento, ou seja, é para que você tenha noção de como que você deve organizar as suas respostas. A número 2, da página 16. Observe e classifique os diferentes tipos de registro apresentados, escrevendo D, se for documento, O, se for um objeto arqueológico, C, para coleção, ou T, para tradição oral. A primeira ilustração que mostra os jornais é um D, é um documento. Ao lado, as pessoas conversando é tradição oral, ou seja, passando informação boca a boca. O registro é um documento. Logo abaixo, o crânio é um objeto arqueológico, ó. Onde que tem as ilustrações, o quadro é uma coleção. E a última ilustração, que mostra colheres, garfos, enfim, é um objeto arqueológico, ou seja, o O. Então, a sequência ficou D, T, D. Abaixo, O, C, O. Conforme vocês podem confirmar aí na sua tela. A página 17, a número 3, ela era pessoal. A número 4 era para você circular os objetos arqueológicos e justificar a importância de preservá-los. Então, tinham 3 objetos arqueológicos, conforme vocês podem observar aí na sua tela. Aí, logo abaixo, já tem a sugestão da justificativa, sendo que, conforme a orientação, você deve colocar de acordo com o seu entendimento. A questão número 5 era para você levar para a turma a informação. Devido ao atual momento, isso não será possível, então eu peço que vocês somente leiam a informação e que consigam compreender o contexto. Agora, a nossa aula termina por aqui. Nós iremos para a segunda aula de hoje, a nossa aula de geografia.